já vem falando sobre SAF desde agosto. Quem ainda não viu, veja esse vídeo. Você chegou a ver esse vídeo, Felipe? Lá de agosto? Eu vi vocês falando sobre SAF, vi. É um vídeo que foi um vídeo didático mesmo, explicando a SAF na Europa, a SAF no Brasil, quais são os modelos, como que a coisa pode acontecer. É muito legal. Ele serve como base para poder analisar tudo que vem por aí. Tá? E de lá para cá, a gente vem conversando sobre isso. Em janeiro desse ano, eu comentei para vocês que eu tinha uma informação que tudo que a SAF estava andando, né? E que essa SAF ela estava se desenhando para ser anunciada em março desse ano. E foi engraçado que naquele momento de janeiro, o Roberto até, poxa, ele duvidou. Você lembra? Na live ele duvidou. Aí, recentemente, o Lauro Jardim botou lá uma informação, e aí o Roberto virou, pô, Carneiro, eu agora estou começando a acreditar que eu acho que vem em março. E aí, com o comunicado do Lauro Jardim, a coisa explodiu. E como eu prometi a vocês que eu ia estar sempre atualizando, e fazendo de que forma? Atualizando, trazendo a informação e trazendo a minha opinião, é só a minha opinião, para onde que está andando. Porque essas informações, elas são sigilosas. O Lauro Jardim, quando ele dá aquela informação, você pode chamar que ele é 80% daquilo, mas não passa disso, porque são informações sigilosas. E eu tinha comentado ainda ano passado que estava se desenhando para o André Esteves, que não seria o BTG, que o BTG só foi contratado para poder buscar quem vai comprar, e que eu falei que o André Esteves estaria vindo, podendo ser um dos sócios pessoa física, não pelo banco. E eu lembro que o Moretti ainda comentou comigo, poxa, mas ele não pode ser. E eu falei, Moretti, pode se ele vier através de um fundo de investimento. Ele sendo um dos investidores desse fundo de investimento. E é para isso que é dessa forma que está encaminhando. A nota do Lauro Jardim do dia 20, que foi hoje de manhã, que está dando esse alvoroço todo. A aposta de uma SAF do Fluminense para ser apresentada ao conselho do clube é algo para acontecer muito em breve. E vocês vão lembrar que eu comentei com vocês. Para virar SAF, quem vota são os sócios, não é o conselho. Porém, o modus operandi do Mário é tudo aquilo que é lançado, inclusive a empresa para gerir o Maracanã, as novas camisas, ele sempre apresenta primeiro para o conselho, ele passa pelo conselho. Não precisa da votação do conselho, porém, é uma prática de boa vizinhança, de fidalguia, que o Mário está fazendo. Então, a gente falou, ele vai apresentar para o conselho e, em seguida, ele vai botar em votação para o sócio. Ele vai apresentar o conselho, vai fazer toda a transparência de como vai ser, depois vai fazer uma coletiva de imprensa mostrando para todo mundo como vai ser as bases disso, e aí os sócios vão voltar. Se você que é torcedor ainda não é sócio, você só pode realmente continuar torcendo para ser o que você deseja. Deseja ser SAF, você torce. Deseja que não seja SAF, você torce para não ser. Quem vai votar é o sócio. E aí eu falei que tem grandes chances de os sócios votarem sim. Por quê? Porque grande parte dos sócios é que a gente chama da turma da piscina, do tênis, é da parte dos Jogos Olímpicos. E boa parte deles, a maioria, já tinha o desejo de o futebol se afastar do clube associativo e dos Jogos Olímpicos. Isso já faz anos isso, tá? A gente teve até um presidente que, com o futebol tão em baixa, que chegou a sugerir acabar com o futebol, a nível que a gente chegou, né? E não muito longe, né? Então, dito isso, só pelos esses sócios que estão lá, já é quase que muito provável que para eles qualquer SAF eles votam a favor. Então a chance de votar sim é enorme, gente. É quase que impossível ser ou não, mas é o sócio que vota. 2, o clube vai vender o controle 51% da SAF para um fundo, como se sabe. E a nota conclui, mas, embora o BTG esteja estruturando o processo de venda, o fundo será administrado por outra gestora,
que é a Prisma Capital. E aí o que eu trago a vocês foi aquilo que eu falei em março, que eu falei no início desse ano, que o anúncio seria em março, foi a informação que eu tive. Até falei, não dava para frisar, não dava para... Porque é uma fonte, mas às vezes a fonte não tem total informação, né? Então eu tratava isso com uma forte probabilidade, né? E essa forte probabilidade está se tornando próximo da realidade, que o anúncio vai ser em março de 2025. Ok? Então, provavelmente, semana que vem já está apresentando provavelmente para o Conselho e depois botando em votação no início de março. E aí eu trago essa parte dos 2 slides que tem lá no que eu coloquei em agosto de 2024. Na época, o Mário falava que o Fluminense queria ficar sendo o majoritário. Então, ele falava, o que a gente trouxe como exemplo para poder, uma forma didática, né? Então, eu imaginava que o Fluminense, hipoteticamente, ficaria com 51% e o investidor 49%. Qual é a diferença que está desenhando para esse ano, para agora? É que 2% foi transferido para o investidor. Então, o investidor ele passa a ser o majoritário. O Fluminense com 49% e o investidor com 51%. Poxa, mas isso é entregar todo o clube? Não. O volume de... Já que a gente vai ficar com 49%, não 10%, como é o Botafogo, por exemplo, a gente tem voz. O clube associativo vai ter cadeira no conselho. Mais cadeira no conselho. Então, eles vão ser ouvidos para a tomada de decisão. Porém, a decisão final vai ser com a SAF. E aí, na época, eu comentei com vocês que o valor seria em torno de 1,5 bilhão. Por quê? Porque o Fluminense tinha uma dívida de 800 milhões, né? E que seria 1,5 bilhão, onde esse 1,5 bilhão iria quitar os 800 milhões e você teria o restante para poder investir no futebol. E ainda continuei seguindo um estudo onde eu mostrava o que pode fazer no segundo momento é o investidor pegar uma fatia do que sobrou na mão dele e gerar filhotes. Ou seja, imagina ele comprando isso por 1 bilhão, 1,5 bilhão, e depois ele pega parte, aí eu dei o exemplo de 12%, e ele vendendo ali por um preço maior, que é o que o Texel está querendo fazer com o Botafogo. Ele quer fazer um grande time para o Super Mundial, ele tem 90% do Botafogo, e ele pretende vender 20% não do Botafogo, mas da Eagle, da empresa Eagle. E ele quer tentar vender por 2 bilhões, muito mais do que ele comprou o Botafogo. Ou seja, isso é uma coisa que pode acontecer no segundo momento. É ele pegar e ficar com a parte maior e a outra parte pulverizar. Então, hoje está se falando que 50% do valor é 1,5 bilhão. Então, se 50% arredondando do valor é 1,5 bilhão, gente, a gente está falando que o Fluminense vale 3 bilhões de reais. Beleza? Esse é o valor do Fluminense hoje. Bom, você falou no Botafogo, o Racing fez 1-0 no Botafogo, num pênalti, adivinha, cometido por quem com uma mãozada na cara do adversário? O de sempre. Adivinha, o jogador do Alex Barbosa. Meteu uma mãozada na cabeça do cara, como ele fez um soco no Samuel Xavier, como ele faz em outros, é sempre o mesmo cara. Ele só esqueceu que não está no Brasil, né? Aí foi o Gerson, né, que falou no final. É sempre o mesmo cara, todo mundo já sabe quem é. Só que ele esqueceu que não está no Brasil, né? É complicado. E aí, quem é a Prisma Capital? E é isso que eu quero trazer para vocês, e para a gente poder trabalhar em cima disso. A Prisma Capital é uma gestora de investimentos alternativos. Ela tem várias linhas de investimentos, mas uma delas é o Private Equity. Se você pegar o banco que você tem, pega o seu banco que você tem, vai lá no aplicativo do banco, procura linhas de investimento, você vai ver que você pode
fazer fundo de renda fixa, você pode CDB, CDI, poupança, e você vai ver que tem fundos de ação, que é o Private Equity. Você tem fundos de investimento. E alguns fundos de investimento que eles chamam de pacote de fundo de investimento. Olha no seu banco que você vai ver. E aí, dentro daquele fundo ali, você não sabe o que está ali. Mas, às vezes, a composição pode ser 10% em imóveis, 20% na compra de uma empresa de petróleo, ou sei lá, qualquer empresa, 40% em startup e tantos por cento, e assim vai. Você está botando seu dinheiro naquele fundo de investimento, mas como está compondo aquele fundo, você não sabe. E por que você não sabe? Porque é o segredo do sucesso do negócio financeiro. Eu não sei como é que está isso, mas até pouco tempo, para vocês terem uma ideia, do volume total dos 100%, os fundos de investimento só eram obrigados a dizer o que estava naquele fundo apenas 30% do capital investido. Ou seja, 70% eles não eram obrigados a dizer o que compunha aqueles 70%. Sérgio Moretti, você que é do financeiro, se você estiver por aqui, você me corrige se isso já mudou. Mas até um tempo atrás, dos 100% investido, 30% ele tinha que dizer onde estava investido e 70% não precisava. Por quê? Porque é o segredo do negócio. O que faz um fundo de investimento, às vezes, gerar mais retorno do que o outro é a habilidade dos seus donos investirem naquilo que dá rentabilidade. Por exemplo, o cara pode, dentro daquele fundo ali, comprar um cavalo de corrida que acabou de nascer. Ele está sabendo, a inseminação artificial, que nasceu um cavalo de um grande corredor, né, do jockey, e que tem grande probabilidade de ser um cavalo campeão. Então ele coloca lá, ele compra baratinho. Se der certo, ganha-se lucro. Beleza? E essa empresa, a Prisma Capital, foi fundada em 2017, ela foi fundada por ex-sócios do BTG Pactual, Lucas Canhoto, Marcelo Halak e João Mendes. E aí, o que chama atenção? Poxa, mas aí conflito de interesse? Não, não tem nada disso, gente. A galera do mercado financeiro, eles se conhecem. Eles são amigos, eles são parceiros de negócio. Então, é muito comum o cara estar no BTG, de repente ele acaba fazendo uma movimentação, ele vai para a XP, depois vai para o Prisma Capital. É normal isso. O que acontece ele vai criar produtos. Qual é o produto? É fundo. Eu tenho um fundo de investimento imobiliário, eu tenho um fundo de investimento de petróleo, eu tenho um fundo de investimento não sei o quê. Você vai lá, olha, eu quero botar meu dinheiro para investir num dos seus produtos. Quais são os produtos? Aí ele apresenta. E um dos que ele vai apresentar é o Fundo de Investimento Fluminense, SAF. É isso que vai acontecer. E aí, dentro desse fundo, eu posso investir, você pode investir, cada um no dinheiro que tem para investir. Dentro dele, pode ter o Marcelo, pode ter o Felipe Melo, pode ter qualquer um. Beleza? E aí, o que acontece? Como é que isso funciona? Eles vão ser os majoritários. Eles vão ser os donos desse fundo. E o que ele vai vender desse bolo, né? Então, ele acabou de comprar 51%. 51%, ele é o 100% da Prisma, correto? Eles podem ficar ali com 70% e revender 30%. Eles vão ser o majoritário. E aí eles vão ser membros do Conselho do Fluminense, Sociedade Anônima do Futebol. Então, te dar um exemplo. Lucas Canhoto. Repara aqui, vou passar os três para vocês entenderem. Lucas Canhoto, Marcelo Halak e João Mendes. E, Felipe, você me corrige se eu estiver falando alguma besteira. Lucas Canhoto, ele já é membro do conselho da Matrix Energia. Por quê? Porque o fundo de investimento tem dinheiro investido na Matrix Energia. Comprando o Fluminense, ele vai fazer parte do conselho do Fluminense. Assim como o Marcelo Halak. Ele já é membro do conselho da Origem Energia. Para quem não sabe, a Origem de Energia é uma das empresas novas do ramo do petróleo, que opera lá no Nordeste. Ele é membro do conselho da Matrix Energia.
ele é membro do conselho da Bionexo e pode vir a ser membro do conselho do Fluminense SAF. E mais, o Marcelo Halak, ele é torcedor do Fluminense, tá, galera? Assim como o André Esteves, assim como o Bozano, assim como o Buchmel, são torcedores do Fluminense, assim como o Paulo Guedes, são torcedores do Fluminense. E existe a grande chance, probabilidade, que esse pessoal seja os investidores desse fundo. Então, o fundo vai ser criado com esses três, né? O terceiro está aqui, ó. O terceiro é o João Mendes. Ele também é membro do Conselho da Origem, ou seja, eles investem na Origem, eles são membro do Conselho da Liga Telecom, eles investem na Origem, mas investem pesado, gente, como majoritário. Então, eles têm uma cadeira no Conselho para tomar as decisões principais, né? Das decisões do coisa. E ele também vai ser membro, ou seja, os três serão membros do Conselho do Fluminense. Eles vão tomar as decisões do que vai acontecer. Poxa, mas aí eles vão ter lá, cada um vai ter, vamos lá, 20%, eles vão formar 60%, eles vão vender 40%. E aí o Buchmel vai ter 10%, o Marcelo 12% vai ter 10%, o Felipe Melo vai ter 10% e o Bozão vai ter 10%. Pô, esses caras não vão piar? Claro que vão. Por que eles vão opinar? Porque senão eles pegam o dinheiro e botam em outro lugar. Então é óbvio que vai fazer reunião de conselho e todas as decisões que forem tomadas, eles vão, os três vão dizer qual é o caminho. Mas eles vão ouvir esses outros que são clientes dele. E se não tiver um bom consenso, os caras deixam essa SAF. Então os três vão ouvir, vão ponderar e vão tomar as medidas. E por que eu trago isso, gente? Porque os caras, eles entendem de futebol? Não. Você tem um ali que torce para o Fluminense. Agora, eles entendem de mercado financeiro. Vocês acham que eles vão fazer um time bagre? Não. Se fizer um time bagre, é jogar dinheiro fora. E essa turma aí, pelo histórico deles, já provou que eles não jogam dinheiro fora. Eles não jogam dinheiro fora. Tá? Então, ou seja, mas eles vão pegar o Fluminense para fazer a limpa e vender? Não necessariamente. Eles já são membros do Conselho da Origem e Energia há bastante tempo e não tem hora para deixar de ser membro do Conselho. Ou seja, não está limpando a Origem para poder vender. A Origem já é uma empresa limpa. Ela só está crescendo. Estão aplicando, ela só está crescendo, comprando ativos. E qual é o ativo da Origem? Campos de petróleo. Qual é o ativo do Fluminense? Jogadores de futebol. Para poder gerar lucro. E aí fica aquela galera, mas eu não vou aceitar se for o Mário. Gente, esquece. Isso não existe. Quando eles comprarem, o Fluminense é deles. Nós somos torcedores e clientes. Se a gente não gostar, a gente não compra o produto Fluminense. Não compra camisa, não vai a jogo. E se tiver caindo o lucro dele, o que eles fazem? Eles vão demitir o CEO para arrumar um mais competente. Então, já falei na última live, esse CEO pode vir a ser Mário, sim. Mas se for Mário, eu vou votar contra. Eles vão fazer isso? Então, gente, vamos fazer o seguinte? Faça uma pesquisa aí, vê quem a torcida, quem os sócios querem. Olha, os sócios gostariam que fosse, sei lá, o Rivelino, o CEO. Então tá, Rivelino vai ser o meu CEO. Eles compram a SAF. Dá 3 meses, tchau, Rivelino, obrigado, você foi muito útil. Vem, Mário, é você que eu sempre quis. Vocês entenderam? Que não tem como a gente gastar energia com isso? Não tem. Porque os caras vão ser donos e eles vão tomar as decisões. E aí, tem que entender que é assim que funciona. São os 3 no conselho cobrando do CEO que dê resultado. Mas eles vão ficar olhando jogo a jogo? Com certeza não, eles vão estar acompanhando de longe. Mas aí ele só vai tomar a decisão de mudança no final do ano? É possível. Mas, sendo dono, ele pode falar, olha, esse técnico aí eu não quero, me atrapalha, se eu tiro o técnico. Mas ele entrou semana passada, não interessa.
tira, não quero ele. E é assim que vai funcionar, porque eles são dono. Mas por que ele está fazendo? Porque ele está vendo que os clientes não estão gostando do produto, o time não está indo bem e não quer mais aquilo. E como é que ele sabe disso? Cai a venda de camisa, produtos, cai a ida ao estádio, com menos gente olhando, menos visibilidade, as ações, né, o valor monetário começa a cair, e isso que eles não querem. Agora, o que vai acontecer? Hoje, o presidente do clube, ele é eleito porque ele tem um grupo de pessoas que dão suporte a ele. Isso é política. Como qualquer política que a gente conhece. Agora, se ele tem um grupo que dá o suporte para ele ser eleito, quem que vocês acham que ele contrata para ser os cargos do Fluminense? É o gerente de marketing, ou o diretor de marketing, o vice-presidente de futebol, de imprensa, e sabe lá quais outros cargos tem. Pessoas da política. Olha, eu te dei aquela moral, eu te ajudei, me arruma um cargo. Mas não dá para mim, não. Dá para o meu filho, dá para o meu amigo. Não é uma gestão profissional. Então, ele não bota a pessoa lá pela competência dele. Ele bota pelo apadrinhamento. Ele coloca porque ele precisa dar moral para quem deu moral a ele. Porque se ele não fizer isso, o conselho vota e derruba ele. Beleza? Conselho de sócios. Derruba ele. Ou ele atende o interesse dos seus correligionários, ou perde. Qual a diferença agora com o SAF? Meu amigo, quem vai ter que estar lá vai ter que dar resultado técnico. A gente pega, por exemplo, olha o que acontece com a gente na publicidade, a gente quase não aparece. Então, eu vou trazer um cara de marketing que vai brigar com as TVs e que realmente mostra a nossa marca. Senão, eu vou pular. Agora, você imagina um conselho onde tem pessoas, olha só, gente, onde tem pessoas que eles não têm só o Fluminense. Eles têm outras empresas, vocês concordam? Outras empresas, seja de bebida, seja de calçado, o que for. Você já imaginou a pressão numa TV? Olha só, se ficarem de palhaçada e não mostrar o Fluminense e só botar o time da Lagoa, eu vou tirar o patrocínio que estão com vocês, eu vou proibir patrocinar a empresa de supermercado, a empresa de alimento, a empresa de refrigerante, a empresa de cerveja. Você entendeu, TV? Se você ficar fazendo esse tipo de escolha por clubismo, eu vou tirar de vocês e vou botar em outro lugar. E por que ele vai fazer isso? Por uma questão de torcedor do Fluminense? Não. Porque o Fluminense passa a ser um produto. E se ele vê que ele está sendo preterido por uma questão clubista, ele vai pressionar, porque ele está deixando de ter visibilidade da marca Fluminense. Percebe que a gestão profissional ela muda de figura? Ela ganha outro patamar? E é isso que a gente tem que pensar. É nesse ponto que a gente está caminhando. E a gente está muito próximo disso acontecer. Felipe, dito isso, o que você gostaria de acrescentar, falar? Fique à vontade, dúvida. Galera, vocês também, se tiver alguma dúvida. Vamos lá. Primeiro, apesar da gente saber dos boatos, do Lauro Jardim ter noticiado isso, ele já tinha falado alguma coisa em dezembro que eu vi aqui sobre isso. Por enquanto, nada oficial. Até normal, ninguém vai se pronunciar, a não ser o Mário botando por seu conselho deliberativo, e depois, quando tiver tudo certo, vai botar para votação, e aí sim a gente vai ter clareza de como será. O que a gente tem é pistas. Pistas, como você pontuou. A Prisma Capital tem muitos, uma gestora de fundos de investimento com vários segmentos. Nas notícias, qualquer um que pesquisar aí pelo Google sobre eles e tal, é uma quantidade muito significativa de dinheiro que eles mexem, e aí vai montando o quebra-cabeça. O BTG foi o nosso parceiro para fazer a estruturação toda dessa SAF, qual o melhor modelo, buscar os investidores, ver todo o valuation do Fluminense e tal. E aí a gente
chega agora no momento em que o boato e o noticiado é que vai ser uma gestora de ex-sócios do BTG. E a gente já tinha esse anseio, bota o André Esteves, bota o BTG mesmo e tal, porque o pessoal sabe que o BTG é grande. E a Prisma nada mais é do que o network que era do BTG. Os caras sabem muito. Eu vi uma notícia de 2 anos atrás que eles tinham 650 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de 3 bilhões, para poder investir em coisas aí complexas que eles achavam que eles tinham disponível para fazer, fora muitos outros. E uma das coisas que me agradou muito, que é uma peça desse quebra-cabeça, se tudo isso for verdade, é que você pode perceber que sempre que uma notícia sai, a Prisma está investindo junto com o BTG, no mesmo negócio. Então, sim, você vê, o BTG foi o parceiro para fazer isso, a Prisma é de ex-sócios do BTG, o André Esteves é amigo desses caras, é como você contou, Marcelo Alac, que é o CEO, que é o 01 da empresa, é tricolor, até o Rafael Rolim, que foi candidato à presidência, botou no Twitter dele que ele conhece e é de ir em estádio, o Marcelo Alac, assim como o André Esteves. Então, pelo menos o torcedor vai tendo uma maior confiança, que assim, não é possível um cara que vai estádio, que vê o torcedor que está lado a lado ali, pode ir no camarote, mas o cara está ali com os torcedores, está vendo os anseios, está vendo as críticas. O cara sabe, o cara ama o Fluminense. Não é um cara bilionário para ir no Maracanã, é porque ama o Fluminense. Então, eu acredito que os caras vão botar um time qualquer e, principalmente, fundo de investimento, eu não sei como vai ser, eu não entendo muito disso, até pesquiso sobre investimento, mas como a gente vê fundos de investimentos, seja multimercado, seja de ações, essas coisas, qualquer pessoa pode botar dinheiro. A gente está falando muito nos bilionários, nos milionários. Mas eu não sei como vai ser isso, mas teoricamente, eu, você e outra pessoa podemos botar qualquer dinheiro ali, todo mundo, qualquer um pode botar. Até um torcedor do Flamengo. Sim, até vi aqui um torcedor que tinha um torcedor também, mas nosso seguidor, que perguntou, tinha feito uma pergunta, por que acho que ele perguntou por que teria saído a SEA do BTG. Geralmente o BTG é um banco. E muitos desses profissionais eles chegam num nível que eles entendem que eles já têm a capacidade de ganhar mais do que ele ganha no banco. O cara já tem a expertise para assumir uma posição como essa, de formar um fundo, de capitanear os valores e pegar esses valores, meu, seu, de bilionário, outro, de bilionário, milionários, e qualquer um que bota dinheiro ali, e faça esse dinheiro trabalhar de uma forma que ele vá remunerar a gente e ele vai ser remunerado com uma parte do dinheiro que a gente botou ali. E aí é uma outra chave do quebra-cabeça que nos dá muita confiança, porque até o Rafael Rolim próprio botou que era uma das coisas, o modelo que ele incentivava. Por quê? Porque aí não tem como o cara... É aquilo, o John Textor, por exemplo. Você botou o exemplo do John Textor. Hoje a hold é o John Textor, é o CEO, é o cara que manda ali. Só que hoje, por exemplo, o torcedor do Botafogo hoje, ele tem muito mais fé do que outra coisa. Porque claro que valeu muito o Botafogo fazer a SAF, ganhou um brasileiro, ganhou a Libertadores, está disputando a Recopa aí, e eu acredito que é favorito para ganhar, de reverter aqui no Rio, se continuar esse 1-0 por Racing. Então valeu muito. Só que hoje o nosso torcedor, a gente sabe, cara, eu ganhei um ano, eu quero ganhar o outro ano, no mínimo, para um time forte. O Botafogo hoje é um time sem técnico. Tá, o Kassab fez um bom trabalho quando ele passou, beleza, mas ele vai ser o técnico a longo prazo? Nós estamos indo para março. Entendeu? O Botafogo perdeu muitos caras que eram uma reserva e tal, tá, mas em 2023 ele perdeu o título porque não tinha reserva à altura. Ele perdeu Almada, Luiz Henrique e o Júnior Santos, que eram os principais que resolviam. Então, hoje, o Botafogo está numa indecisão. E aí é esse modelo que deixa a gente estranho. O cara tem o dinheiro, só que o cara tem o Botafogo, tem o Lyon, tem outros times, e aí ele pode entender que esse ano o Botafogo não é minha prioridade,
os torcedores têm que entender, tem que ficar ali sentados esperando. Esse modelo que o Fluminense está indo, se for verdade, é um bom modelo. Mais. Eu diria mais. Hoje você tem, por exemplo, o que vai acontecer? Um dos caras que pode vir a investir é o Benchimol. E o que é interessante? O André Esteves é do BTG, o Benchimol é do XP, que são concorrentes, são bancos concorrentes. E são os dois ali top de linha no Brasil, concorrendo no topo lá em cima. Dessa forma, você coloca os dois, o André Esteves e ele, que são tricolores, a investir no mesmo ativo. Exatamente. Que, teoricamente, se o BTG coloca, o XP não vai. Se o XP coloca, o BTG não vai. Então, até nisso... Eles entram com o dinheiro deles, pessoa física, eles não entram com o dinheiro dos bancos. É sensacional. Esse modelo, esse realmente, dois modelos que tem, parece ser o mais perfeito, porque você junta a paixão dos torcedores aliado com o lucro. E é o que a gente conversa. O Fluminense tem Xerém. A Xerém, se você... eu fiz até uma das lives que vocês fizeram, até falei isso, não sei se você lembra. Eu fiz um trabalho de pegar jogadores como, por exemplo, Carlos Alberto. Carlos Alberto, em 2002, 2003, ele foi vendido com 18 anos, simplesmente para o Porto, e ele foi, junto com o Deco, o melhor jogador da Champions League. Eu acho que as pessoas não caíram na real que o garoto, com 19 anos, foi o melhor jogador da Champions League. O Marcelo saiu daqui com 17 anos, novinho, 16 anos. Roger foi ídolo do Benfica. Aí você pensa comigo, por quanto esse cara era para ter sido vendido? Se o Fluminense não fosse um time que na época não tinha dinheiro nenhum, você pega o Luiz Henrique foi vendido a 13 milhões de euros. O Luiz Henrique, para mim, é um jogador que rivaliza, por exemplo, com o Hendrick. Entendeu? Que são posições diferentes, mas é isso que eles estão de olho. Gente, o Fluminense, se for vendido por essas bases que estão aí, nós estamos falando que o Fluminense foi avaliado em 3 bilhões, gente. A gente está falando de 1,5 bilhão por 50%. Ou seja, 3 bilhões. É uma grana. E outra coisa, e aí você estava comentando, poxa, saiu na coluna do Laura Jardim e tal. Eu não sei se foi isso que aconteceu, né? Eu estaria sendo leviano dizer que foi isso. Mas eu vou passar para vocês mais ou menos como acontece nesse mercado financeiro, tá? O que a Prisma, o que costuma acontecer? Vamos supor que a Prisma tenha feito isso, tá? Não sei. Ela deixa vazar a informação para um colunista, onde você tem vários investidores que acompanham, que é o caso Lauro Jardim, porque esse tipo de negociação ela é sigilosa. Tecnicamente, ela não pode expor. Mas quando ela vaza, o que ela está fazendo? Ela está dizendo para as pessoas que conhecem a Prisma, para as pessoas que estão ligadas no mercado, olha, eu estou comprando o Fluminense SAF. Se prepare. Se prepare se você quiser vir junto. Por quê? Porque o cara vai ter que chegar com uma grana violenta. E o cara não consegue a grana violenta de uma noite para o dia. Essa preparação ele vai ter que vender algum ativo que ele tem para poder captar esse dinheiro para poder comprar. E muitas vezes essa venda, ela não pode assim, vou vender amanhã. Não, eles vão ter que estudar em que momento que eles prepararam para sair. Tem gente que está com ação, que tem uma opção como hedge, aí tem que fazer qual o melhor momento. Ou seja, de uma certa forma, ele está informando, ele está deixando os seus possíveis clientes saberem que eles estão vindo com o Fundo Fluminense. E aí, com essa notícia de hoje, a galera já está alvoroçada, essa turma, já se preparando para isso. Vamos supor que o Unido Forte pelo Flu vai querer entrar pesado. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Pô, mas a gente tem aqui 2.700 inscritos, né? Então vamos assim, galera, vamos fazer aqui um grupo de investimento e todos os 2.700 inscritos vamos chegar junto com R$1.000? Pô, vamos. Acabei de levantar 2.700.000. E aí, na hora que ele lançar,
eu vou chegar lá, olha, estão com 2.700.000 para poder botar nesse bolo. E aí nós, 2.700, vamos eleger ou sortear ou mesmo fazer uma eleição de quem vai ser o representante desse grupo de investimento unido forte pelo Flu. Aí vocês escolhem, eu e Felipe, por exemplo. Ou não. Olha, galera, eu vou botar 3.000 porque eu quero comandar. Vocês confiam em mim? Ah, eu confio. Então, se você confia em mim, você me traz R$1.000, eu vou fazer o seu R$1.000 multiplicar. Ah, o outro lá, poxa, eu não confio, não vou. Beleza, sem problema. Aí eu levanto esse dinheiro, eu vou ser o representante e eu estou prometendo a vocês que vai me dar. Você fala assim, poxa, mas por que eu vou botar R$1.000 na sua mão? Porque eu estou prometendo a você que no final de 12 meses eu vou te retornar 10% de retorno. Aí você faz o cálculo. Poxa, quanto é que a poupança está me dando de investimento por ano? 3%? 4%? Pô, ele vai me dar 10%? Acho que vale a pena arriscar. E a máxima do mercado financeiro é quanto maior o risco, maior o lucro. É normal. Vai ganhar? Sempre. Não, você vai perder, vai ganhar. E aí você faz a conta quando é favorável ou não é. Então, eu estou trazendo para vocês terem uma ideia do que é, como funciona e como que foi esse vazamento. E quando faz esse tipo de vazamento, Felipe, nessa hora do campeonato, é exatamente para fazer um anúncio. Entendeu? Porque eles já fecharam. Se bobear, ele já tem os 10. Esses 10 que eu citei, o Bushmore já deve estar lá, o Bolzano já deve estar lá. Isso com certeza. O André Esteves e o pessoal não é na bobo. Se isso for verdade mesmo. E esse anúncio é para trazer mais. Ele está batendo com o Márcio, né? Está batendo com o Márcio. É bater mais. Pô, vem cá. Acabei de ver aí. O que é isso? É isso mesmo? É aquela conversa de telefone. Não. Mas você não falou, não. Eu não posso anunciar. Mas como você é meu camarada, eu posso te falar, já que eu estou te falando por telefone. Olha, é sim. Se prepare que vem coisa boa por aí. É assim. Então, por isso que é muito... essa notícia dele, para mim, foi muito chave e bate com aquela informação que eu tive em janeiro, que o anúncio vai ser em março. Posso estar errado, galera. Posso. Eu estou trazendo vocês aqui indícios que levam a trazer março baseado no que eu conheço de futebol. Não é muito, é pouco, mas do que eu conheço de futebol e de mercado financeiro, que também não é muito, eu conheço pouco. E eu tentando trazer isso para trazer para você uma linha de raciocínio para vocês. Não, em 2 meses, 2 notícias do Lauro Jardim, que ele não vai ficar botando essas notícias se for furada, né? Ele é um dos principais colunistas do Brasil, não ia ficar botando furada. Aí, só para a gente ter um cálculo que você falou, o Palmeiras, só com o Endrick e o Estevão, ele conseguiu algo em torno de R$500 bilhão de reais, só com a venda dos dois. Aí eu te pergunto, nós temos o Evanilson, que é titular do Bournemouth, na Inglaterra, fazendo gol pra caramba. A gente tem João Pedro, que é titular do Brighton, já assediado por vários clubes na seleção brasileira. Temos o Luiz Henrique, que fez isso, tá jogando pra caramba, foi pro Zenit lá, já começou, já vi jogo dele, fazendo o que quer lá no Zenit. Fora outros, como o Ibanes, Fabinho, Marcelo e muitos outros. Jogadores que o Fluminense pode falar, meu amigo, minha base desponta na Europa. Os meus jogadores vão para a Europa e performam. Então, com a gente com dinheiro, não tendo enforcado aí com essa situação, quanto você acha que esses caras não vão conseguir? Você falou aí de 1,5 bilhão que a gente receberia metade, que seja 800 milhões. Com 3, 4 boas vendas, esse dinheiro já foi. Já voltou para ele. O Felipe, perfeito. Qual deve ser a tônica dessa administração? Eu estou falando com vocês, estou pensando em dinheiro. Tá? Uma coisa é a Denise perguntou aí se não foi o Benchimol que deu rombo nas Americanas. O Benchimol é o presidente do Banco XP,
do Banco XP. E mesmo que fosse ele envolvido em alguma coisa, ele vai entrar, se entrar, como pessoa física, botando dinheiro dele no fundo. Não é ele que vai gerir o fundo, entendeu? Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Como é que seria esse time do Fluminense? É óbvio que o dinheiro maior não vai ser com camisa, não vai ser com marketing, vai ser com venda de jogador. Beleza? E aí, o que eu preciso para poder vender bem os jogadores? Então, vamos supor que eles comecem agora e a gente tem não só esses 3, a gente tem 3 e mais 2 de pontando na base. Que não vai para o profissional, eles têm que estar lá. É aquele exemplo que eu te dei, lembra? Do cavalo que acabou de nascer? Ele tem que estar lá. Quanto maior o risco, maior o lucro. Então ele tem que estar lá. E aí o que vai acontecer? Então, aí o que vai. Como é que montaria esse time? Primeiro, eu tenho que trazer medalhão pesado. Por que eu tenho que trazer medalhão? Para que eu possa ter manchete de jornal lá fora. E eu preciso ser manchete para que possam olhar para cá e enxergar o Riquelme. Ou os Riquelmes que vêm. E aí como é que funcionaria? Eu tenho, digamos, esse ano, Riquelme, o Wallace Davi e o Isaac. Vai chegar no final do ano, ele vai vender os 3? Não. Talvez ele venda um e vai vender para os 500 milhões de reais. Ele não vai vender os outros 2. Por que não vai vender? Porque ele precisa ter um time forte vencendo, dando vista lá fora e com medalhão de fora. Ele tem que aumentar a cobiça do cara chorar e mingar. Pô, me vem com esse cara, pelo amor de Deus, eu pago 600. Não, cara, eu preciso dele aqui. Cara, eu pago 700. É isso aí. Então ele precisa ter um moleque aqui por mais tempo. Um vai ser vendido lá em cima. O outro vai chegar. E aí ele começa a falar, olha, um dos 2 que ficou vai ter que sair. Porque eu tenho um garanhão novo de 16 anos que está vindo para cá. Aí o cara, mas eu preciso. Beleza. Você quer esse aqui, que já está 700 milhões, ou você quer pegar aquele garanhão que acabou de nascer por 400 milhões? É assim. Então a gente não vai mais vender jogador por 10 milhões. Isso não existe. Por quê? Porque não é interesse para a empresa. O que eles estão vendo é, caramba, um cara que me custou 1 milhão, ele está custando 200 milhões no intervalo aí de 2 anos? Pelo amor de Deus. Qual é outro negócio que dá esse rendimento, gente? É para pirar, cara. É para pirar. Não, e é o que eu falei. A gente tem grandes exemplos no Fluminense saindo da base, que os caras viraram jogadores, pô, quem está falando? O Thiago Silva passou da base, é considerado um dos maiores zagueiros da história. A gente pega Marcelo, é considerado um dos melhores laterais esquerdos da história. A gente pega Carlos Alberto, foi o melhor jogador da UEFA Champions League pelo Porto, ídolo no Porto. Pega Roger, ídolo no Benfica. Você pega, vários jogadores que estão na seleção brasileira. Então a gente tem muito, o Fabinho, ídolo no nível, a gente tem muitos jogadores, e jogadores lá atrás também, que foram da base e passaram por times lá fora. Então o Fluminense tem já toda essa história, o Fluminense tem o produto que é Xerém, que desenvolve muitos jogadores, não são apostas. Hoje mesmo a gente tem vários jogadores jogando lá, e eu acredito sim que esse quebra-cabeça está se fechando, está se montando, e que se for realmente nessa toada, a gente só tem a ganhar, entendeu? E aí nós próprios, torcedores, vamos poder falar que a gente investe no Fluminense. E aí, Felipe, você tira aquele... Então, e aí, Felipe, você tira aqueles seus milhões que você tem guardado naquela poupança e aplica na Prisma. Bom, Campelo aqui, novidades sobre o meio-campo, revezar com o Ganso, já que falamos aqui, meu amigo Campelo, seja bem-vindo. Joanes Pimentel, galera, boa noite. Se o Fluminense virar SAF, o Fluminense acaba. Acaba, Jones. Na minha opinião, acaba esse Fluminense que a gente conhece, do bom, bonito e barato. Vamos virar outra patamar.
Terra dizendo aqui, Prisma Capital é da BTG? Não, não é. Já explicamos aqui, né, Terra? Tranquilo. O Renan falando, parabéns pelo conteúdo sobre SAF, principalmente sobre a Prisma Capital. Informações que só vi nesse canal, entre todos que falam pelo Fluminense. Obrigado, Renan. Obrigado mesmo pela deferência, viu, cara? Muito bom. Eles podem ter um time mais ou menos e ganhar dinheiro apenas revelando o jogador. Acho muito improvável que quanto melhor o time, mais caro é o jogador, entendeu, Ana Maria? Puro financeiro. Tem torcedores do Fluminense ali. Torcedores puro financeiro. Do Fluminense vão gerir. Ana Maria, só para você ter uma ideia, vamos supor que o cara pegue um Cristiano Ronaldo que está em fim de carreira. Você já imaginou como teria repercussão da marca Fluminense pelo mundo? E se imagina o Cristiano Ronaldo virando assim, né? Que o cara fala, cara, Cristiano, dá uma força. Aí ele vai pegar um moleque lá, o Isaac, qualquer um, e fala assim, olha, galera, esse moleque aqui é fera. Você já imaginou quanto vai valer o Isaac na hora que o Cristiano Ronaldo jogando com o Isaac falar que o cara é muito bom? Ou ele vai falar assim, Isaac, você é do meio de campo, olha, eu gosto de receber a bola naquela posição. Quando estiver lá, você passa para mim e eu vou fazer. E você vai virar o melhor de assistência que existe. Percebe como é que é o jogo financeiro? Então precisa ter um time bom. Não, tem um outro porém que as pessoas não estão se atentando. As pessoas ficavam focadas muito naquele modelo dos mecenas. De aparecer um Pedrinho PH, de aparecer uma Leila com a Crefisa, com o marido dela e tal. Só que aí, por exemplo, esses times têm como limite o dinheiro deles, o dinheiro desses donos. Quando você bota um fundo de investimento, o fundo de investimento não tem limite. Não tem limite, gente. Entendeu? Gente, pra vocês terem uma ideia... Ô, Felipe, você tem uma ideia, coisa tão louca. A gente sabe que o maior fundo de investimento do mundo é aquele árabe, né? O Mubadala. Mubadala. Soberano Mubadala, do Emirados Árabes. O que pode ocorrer, gente, é o próprio fundo Mubadala resolver comprar parte das ações do fundo que a Prisma vai lançar. E aí aquele valor que está nascendo com 1,5 bilhão, ele vira 10 bilhões. Percebem? É loucura para onde a gente está caminhando, gente. Vocês não tem, é loucura para onde a gente está caminhando. E se isso tudo der certo, se o Fluminense conseguir realmente essa formatação e o Fluminense tiver sucesso nisso, a tendência é que todos os outros times caminhem para isso. Vai sair fazer a mesma coisa. Brasileiro cada vez mais forte. E cada vez mais forte, aí a gente vai começar a atingir outras questões, como a gente está falando, de gramado, de estrutura de estádio, de estrutura de federação, de regulamentos, porque isso vai ter que se adequar. A gente vai chegar num nível, se realmente for isso, que vai ter que se adequar. Então, a gente já chegou a falar isso em outra live. Está dentro desse projeto criar o estádio do Fluminense. Tá? Estava se discutindo, era ou fazer num segundo movimento, depois que criar a FloSap com 51%, ou eles comprarem 75% construindo o estádio. Entendeu? Ou vai construir... Então, o que pode acontecer o Fluminense vai ficar com 49%. Depois que tiver aí 2 anos rodando, eles viravam, olha, a gente agora vai construir um estádio. Ou eles vão construir um estádio e aí vão querer comprar mais 20% do Fluminense, ok? Lembrando que a gente ficou com 49%. Ou eles vão construir um estádio, que não tem nada a ver com o Fluminense, mas será emprestado para o Fluminense enquanto eles estiverem na gestão, que nem a Leila faz com o avião. Por quê? Sim. Porque o estádio é uma máquina de ganhar dinheiro. Mas é uma máquina, porque ele vira shopping, ele vira ponto de show, ele vira uma série de coisas. Venda de camarote, venda de cadeira cativa. É uma máquina de ganhar dinheiro. Name rate é um valor absurdo. Então, o estádio do Fluminense é o segundo passo dessa SAF. Escutem, anotem o que eu estou falando com vocês. A única jogada aí é se eles vão comprar mais parte das ações do Fluminense e entregar o estádio, ou se eles vão fazer a parte, como se fosse um negócio à parte, né? E aí emprestando, ser do Fluminense
sem ser do Fluminense. Sim. Ó o Roberto aí, ó. Parabéns pelo canal, ótimas informações, todas bem claras e fundamentadas em pesquisa e fatos. Graças ao Felipe, hein? Felipe é bom, Roberto. Graças ao Felipe, hein? Oh. Levantar sua moral, né, Felipe? Pô, você está aqui ajudando a gente. Tem que levantar a moral. O Felipe sabe muito, Roberto. Foi bom que ele gostou de vir aqui. Muito bom mesmo. Não foi esse vestibular, já falamos. Ó, o Diego Lima, boa, Felipe, gostando. Sou flamenguista, mas vamos prestigiar, amigo top comentarista. Pô, legal. E, Diego, a gente aqui recebe já torcedor de vários lugares, Cruzeiro, Atlético, e é sempre bem-vindo, tá, meu amigo? A gente aqui sempre preza por um bate-papo legal. A gente fala de Fluminense, né? Mas sempre chegando com respeito, com educação, fidalguia. A gente... eu sou nem Fluminense sem fidalguia não fica. Eu sou aqueles que, como você falou do Roberto, eu assisto todos os jogos, assisto Flamengo, Botafogo, Vasco, que tiver eu gosto de assistir, comentar. O futebol é uma terapia. Bacana. Bom, galera, tiver mais dúvidas sobre SAF, você que não assistiu na live, está vendo depois, manda pelo comentário que a gente vai receber e vai estar informando, tá? Isso, só pontuando a todo mundo que tudo isso que a gente está explanando aqui é a respeito de notícias que foram de hoje e de o que aconteceu no passado, que a gente vai pesquisando, vai tentando juntar quebra-cabeça. Não é certo que vai ser tudo isso que a gente falou. Isso a gente só vai ter a certeza quando oficializarem. Então, mas a gente torce para que seja, mas a gente vai debatendo o que vai aparecendo para a gente. Perfeito, Felipe, exatamente isso. São indícios que nos levam a crer que é esse caminho. E eu não sei nem se realmente vai fechar em março, mas do que me falaram, os indícios estão caminhando para isso.